Para esta manhã, eu quero compartilhar com vocês um texto maravilhoso da Palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus, capítulo 6, verso 33. O Senhor, esta manhã, como Ele sempre faz, de forma maravilhosa, e eu sou grato a Deus por nos dispensar o seu Espírito Santo, por nos dar a sua palavra e por ter acesso ao nosso coração. É um presente de Deus, despertarmos já com a palavra no coração, com Deus falando conosco. E nesta manhã de quinta-feira não foi diferente. Essa manhã o Senhor falou algumas coisas ao meu coração que me encheu de paz, de vida. E eu quero compartilhar com você algo sobre a vontade de Deus, que está aqui em Mateus 6, verso 33. E eu vou ler com vocês esse texto da Palavra de Deus. Diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Jesus, ele falou essas palavras, logo após contar aos discípulos uma ilustração a respeito do reino de Deus. Jesus estava falando sobre as preocupações desta vida, sobre os nossos anseios, sobre a ânsia de fazer a nossa vontade, o desejo de ver cumprido em nós. E às vezes isso nos rouba o sono, porque nós temos uma expectativa da vida. Nós olhamos para frente, imaginamos como as coisas deveriam ser. Nós olhamos a partir de uma perspectiva nossa, da nossa mente, da nossa visão, das nossas vontades. E é isso que traz a preocupação. Quando as coisas não estão de acordo com aquilo que nós achamos que deveriam ser. Quando nós olhamos para frente e nesta visão nós nos perdemos porque nós queremos o controle das nossas vidas. Nós queremos realmente ser conduzido pelaquilo que nós entendemos como sendo a melhor coisa, a melhor opção para nós. Porém, a Bíblia diz, lá em Jeremias, nos revela que o coração do homem é um terreno muito complicado. Ou seja, as nossas vontades, os nossos desejos, porque o coração ele é corrupto e ele pode ser comprado, pode ser levado. E é por isso, queridos, que as empresas investem tanto em propagandas, porque a propaganda cria no coração um desejo, ela corrompe o coração e faz entrar em nós aquilo que nós não sonhamos, nós não desejamos. Então outras pessoas sonham, eles querem vender os seus produtos e aí eles vêm e dizem assim: olha, você não pode viver sem isso. Olha, essa coisa é essencial para a sua vida. A sua vida não será a mesma, você nunca será feliz se você não tiver aí o iPhone, última geração. Você nunca será feliz se você não tiver o produto A ou o produto B. E assim, queridos, esse coração que é tão vulnerável acaba desejando algo que não era para ser um desejo nosso. Coisas que nem mesmo conhecemos. E aí nós passamos a viver uma vida na carência de algo que Deus não sonhou para nós. Então a indústria, junto aí com o marketing, eles vêm e dizem para nós aquilo que nós devemos desejar, ou seja, eles compram a nossa vontade, eles subornam o nosso coração. E assim também, queridos, nós somos influenciados através daquilo que está à nossa volta, através dos nossos próprios desejos, porque nós queremos ter controle, queremos decidir aquilo que é bom para nós, porém nós não temos a capacidade intelectual, a capacidade espiritual e a maturidade suficiente para escolher. E é por isso que a vontade de Deus deve ser sempre o nosso desejo. Uma frase que eu ouço com frequência, como pastor, é alguém que me diz para mim assim: olha, eu senti no coração.
né? Ou eu senti de Deus, Deus colocou no meu coração. Então às vezes as pessoas pegam a sua vontade, né, e diz que é algo de Deus, porque ele está baseado no sentimento, e o sentimento é algo que nós não devemos nos apoiar. Nós não podemos ser levados pelo sentimento. E quanta gente está sendo conduzida pelo sentimento, dizendo, eu senti isso, eu senti aquilo, e não conseguem afirmar que isso é a palavra de Deus para as suas vidas. Então essa frase, né, eu senti no coração, é algo que vem com frequência. Porém, né, na maioria das vezes, o que essas pessoas estão dizendo na verdade é, eu estou com vontade de. É uma vontade que muitas vezes é uma vontade boa, é algo, né, que realmente faz bem, só que dizer, né, que isso é algo que vem de Deus, que é a vontade de Deus para nós, é bem diferente. E às vezes nos confundimos. Às vezes por falta de maturidade, de conhecimento, nós pegamos um sentimento do nosso coração, uma vontade nossa e dizemos, isso vem de Deus. Não, eu tive vontade de algo. Ainda que seja de ajudar uma pessoa, ainda que seja de fazer o bem para a outra pessoa, quando nós nos apoiamos nos sentimentos, corremos o risco de estar à mercê de um coração corrupto. Então, pense bem, é muito sério dizer, olha, Deus falou para eu fazer isso ou eu fazer aquilo. O som do seu coração, às vezes é apenas a sua vontade, o seu desejo, que como um filho de Deus, temos às vezes, né, ou muitas vezes o desejo de fazer o bem e aí atribuímos isso como se Deus estivesse colocando um sentimento em nós. Se alinharmos as nossas vidas com a vontade de Deus, nós teremos não apenas bons resultados, mas nós teremos os melhores resultados. Quando nós buscamos a vontade de Deus para nós e olhamos numa perspectiva de Deus, dizendo, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? É isso que o Senhor quer que eu faça e não apenas o que eu quero fazer ou o que dá para me fazer. E sim se perguntar a Deus, puxa, a forma como eu estou vivendo é a forma que Deus quer que eu viva? É a forma que a palavra de Deus me diz para viver? Mas às vezes nós simplesmente seguimos, né, a nossa vontade que está alinhada com desejos, né, e com vontades. Uma vida por fé, viver por fé, é justamente isso, é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Algumas pessoas acham que viver por fé é você ser um missionário sem recursos, né, num país aonde você vai, numa outra língua, e aí você precisa depender, né, de um socorro porque não tem um trabalho, não tem uma renda, não tem condição, não tem um teto. Algumas pessoas acham que isso é viver por fé, mas isso não é viver por fé. Viver por fé é viver segundo a vontade de Deus. Viver por fé é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. É realmente crer que aquilo que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós mesmos podemos ver. Viver por fé é buscar a vontade de Deus, porque nós cremos que a vontade de Deus ela é a melhor para as nossas vidas. Olha o que diz em Romanos 10,16, diz assim, no entanto, nem todos os israelitas aceitam as boas novas, a boa mensagem, a boa notícia, nem todos eles aceitam, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? E o verso 17 diz assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Jesus. Então, esse texto diz que a fé ela é gerada após ouvir a mensagem. Ou seja, a fé ela só é gerada quando eu entendo qual é a vontade de Deus. Fé não é ter os seus próprios desejos e eles acontecerem, né, como se fosse o gênio da lâmpada. Não, se você tiver fé, você vai ser curado, né? Se você tiver fé, vai acontecer isso ou aquilo. Como se eu pudesse, né, através de um pensamento positivo, de um desejo muito forte, de acreditar que Deus realmente faz, isso seria suficiente. Não, querido, fé não é isso.
Fé precisa estar alinhado na vontade de Deus, como diz a palavra, né? Vem dele, por ele e para ele. Então fé é tudo aquilo que nasce em Deus, nasce com a vontade de Deus. E ter fé é entender esta vontade e alinhar com a nossa vontade, deixar Deus conduzir. É crer que aquilo que Deus está falando é superior aquilo que eu consigo ver, é superior àquilo que eu consigo imaginar. E muitas vezes a vontade de Deus será contra a nossa vontade. Nós desejamos fazer uma coisa, o nosso coração está ali queimando para fazer algo. E Deus vem e diz assim, não é essa direção que você deve ir, você deve ir para outra direção. O apóstolo Paulo, ele viveu isso. Ele estava numa viagem e com boas intenções, ele estava pregando o evangelho, anunciando o reino. E Paulo entendeu que ele deveria levar o evangelho a um lugar e ele estava seguindo isso. Então Paulo poderia dizer, eu senti no coração de ir para tal lugar, mas no meio do caminho ele tem uma visão, né? Ele vê ali um homem, né? Um jovem que vem e diz assim, olha, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que aquela era a vontade de Deus, que era diferente da vontade do seu coração. Então Paulo precisou mudar de rumo. Preste atenção que Paulo não estava pecando, Paulo não estava fazendo algo mal, ele estava fazendo algo bom. Porém, esse bem que ele estava fazendo não estava alinhado com a vontade de Deus. E aqui dá para a gente abrir um parênteses e falar sobre o pecado. O que é pecado? Às vezes nós achamos que pecado é apenas aquilo que é imoral, ou seja, aquilo que vai contra a moral, né? O pecado são aquilo, né, como roubar, o adultério, né? Todas essas coisas são pecados. Mas por que é pecado? Porque está desalinhado com a vontade de Deus. Olha só, às vezes as pessoas dizem assim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa honesta, e às vezes a pessoa está em pecado. Mas como, pastor? Se ele está tendo uma vida honesta, eu ajudo o necessitado, porque está fora da vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. Prova é, né, o profeta Jonas, que Deus mandou que Jonas fosse pregar em Nínive. E o que Jonas fez? Ele pegou o navio e foi para Tarsis. Olha só, Jonas pagou a sua passagem, ele não entrou clandestinamente, ele não estava roubando. Jonas entrou naquele navio e foi para o porão lá se deitar, algo que ele tinha direito como passageiro. Ele tinha direito à escolha e ele foi, né, para um lugar com seu próprio recurso. Ele estava indo, ele não estava roubando, não estava fazendo mal para ninguém, não estava em adultério, não estava vivendo uma vida, né, de prazeres, de luxúria, né, de pecado. Porém, ele estava em pecado. Por quê? Deus não mandou ele para Tarsis, né? Deus mandou ele para Nínive. Então ele estava em pecado, e aí Deus trouxe uma grande tempestade. Por fim, conhecemos a história, né? E finalmente Jonas alinha a sua vontade com a vontade de Deus e vai fazer o que Deus mandou. Então a pessoa pode sim estar fazendo tudo certinho, né? A partir de uma vista humana, está em pecado. Porque pecado, né, é estar fora da vontade de Deus. E a Bíblia diz, tudo que é feito sem fé é pecado. Por quê? Porque fé é alinhar a nossa vontade com a de Deus. Nós ouvimos a mensagem, ouvimos o que Deus quer e aí nós vamos na direção que Deus quer. Então, fechando parênteses aqui, vamos voltar a falar, né, sobre vontade de Deus. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 12, olha aqui que o que diz a palavra. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, né, em sacrifício vivo, que haja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que é este sacrifício vivo que ele está falando aqui? Eu preciso tirar a minha vida ou colocar a minha vida num lugar de risco, aonde eu vou sofrer, apanhar e até mesmo morrer. Não, o sacrifício que Paulo está dizendo, né? Num outro momento ele vai dizer assim, olha, eu subjugo a minha carne, né? Eu esmurro a minha carne. Também isso não quer dizer que ele estava, né, se
se mutilando, né? Se autoflagelando. Não, ele está dizendo sobre vontade. Olha, eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, né? Aí ele diz aqui ainda, esse é o culto racional, então não é emocional. Eu não estou sendo levado pela emoção, eu estou sendo levado pela direção de Deus e não por um desejo do meu coração. E o verso 2 diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo. Né? Ainda falando em vontade, nós podemos dizer, não alinhe a sua vontade com aquilo que este mundo propõe, com os desejos, aquilo que ele diz que é bom, aquilo que ele diz que é agradável, porque você vai ouvir o discurso desse mundo seja feliz, não importa como, né? Busque aí o seu coração, siga o seu coração. Tudo mentira, tudo coisa errada. Deus nunca mandou a gente seguir o nosso coração. Deus nos manda seguir a sua vontade, seguir a sua palavra e não o nosso coração. E ele continua dizendo assim: mas transforme-se pela renovação da sua mente, transforme-se conhecendo a vontade de Deus. Transforme-se pelo conhecimento de Deus. Isso é a renovação da sua mente. Aí ele diz assim, ó, para que sejam capazes de experimentar uma vontade superior, um projeto superior, né, com a mudança da mente, ou seja, eu desligo o meu coração dos meus desejos, ligo o meu coração a Deus, aí eu vou poder experimentar algo poderoso, né? Experimentar e comprovar. E olha só, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que a vontade de Deus é descrita: boa, perfeita e agradável. É por isso que nós desejamos viver a vontade de Deus. Adão e Eva, eles rejeitaram viver esta vontade perfeita e decidiram viver a sua própria vontade. Foi isso que foi feito lá no Éden. Deus tinha um plano, Deus colocou o homem nesse plano, Deus preparou tudo para que Adão e Eva estivessem nesse plano, o cercou, né, de opções do céu, mas eles decidiram fazer as suas próprias escolhas, viver a sua própria vontade. E olha só, Jesus, quando ele nos chamou a ele nos deu essa instrução. E ele disse que sem isso ninguém poderia experimentar o seu reino, não poderia nem fazer parte do seu reino. Olha só, Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Quem é que deseja do seu coração sofrer muitas coisas, humilhação, perseguição e até mesmo a morte? Jesus estava dizendo assim, olha, existe uma vontade soberana que aos nossos olhos parece loucura, porque nesta vontade vai envolver o sofrimento da minha carne, o sofrimento físico, vai envolver humilhação, vai envolver um caminho de dor, né? Mas Jesus estava escolhendo esse caminho. E então ele diz, dos religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. E por fim ele diz assim, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. O grande milagre da ressurreição só pôde ocorrer após a morte. Aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós vamos passar por um caminho de morte. Morte da nossa vontade, morte do nosso eu, para nos ressuscitar. Algo muito maior, né, de acordo com aquilo que Deus tem para nós, porque o final que Deus tem para nós, ele é sempre maior. E olha só, então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Estava dizendo, olha, tenha dó de si mesmo. Não, Senhor, você pode escolher, não vai por esse caminho não, esse caminho que envolve dor, não, isso nunca vai acontecer. Isso parecia bom, né? Puxa, Pedro está preocupado, ele não quer que Jesus sofra. Mas olha só o que Jesus disse, olha, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, ou seja, você não está olhando para a vontade de Deus, para aquilo que Deus quer, mas dos homens. Olha só que interessante,
Ele não diz assim, olha, você está olhando a vontade do diabo, né? Ele está dizendo a vontade dos homens, o desejo nosso como homem de fazer e de viver. Ele estava dizendo para Pedro, Pedro, existe uma vontade maior, existe algo maior em Deus que você não está vendo, porque você está sendo guiado pelo coração humano e pelaquilo que o homem entende como bom. E olha só o que diz no verso 24, para você ver que Jesus está falando justamente isso. Olha, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, o que quer dizer? Abra mão da sua vontade, abra mão dos seus desejos e se entregue àquilo que Deus tem para a sua vida, pois quem quiser salvar a sua vida, né, ou quem quiser seguir o seu próprio coração, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Jesus não está dizendo, olha só, aqueles que morrerem em prol do evangelho, que se tornarem mártires, esses vão se salvar. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, aquele que abrir mão da sua vontade por uma vontade maior, esse sim vai salvar a sua vida. E ele diz mais assim, aqui ó, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem seguir o seu coração, desfrutar, né, dos seus desejos, viver uma vida aqui repleta de regalias, né, de realizações, como as mídias estão colocando aí. Por isso está tão em alta, né, esta coisa, né, de dizer sobre a riqueza, uma vida de regalia. Por isso que hoje as pessoas vão, né, se colocam nas mídias aí, vivendo aquilo que parece ser bom aqui. Isso é tão atrativo, porque é isso que o nosso coração deseja. Então, de que adianta viver tudo isso e perder a sua alma, perder o bem maior? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Quando nós entendemos, né, que o bem maior que nós temos é a nossa alma, porque ela é eterna e vai viver uma vida eterna. Verso 27, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. É Deus que dará a recompensa, Ele virá, né, para dar. E quem vai recompensar algo que não foi pedido para fazer, né? Quem vai recompensar? Se foi pedido para a gente fazer uma coisa, nós fizemos outra. Não vai ficar melhor desse jeito. Vou fazer desse jeito porque na minha visão é melhor. Não haverá recompensa. Você recompensaria alguém, né, que você pediu para fazer algo e esse algo não foi feito, ainda que a pessoa tenha as melhores das intenções? E para fechar, querido, eu vou voltar aqui no texto que nós lemos a princípio, Mateus 6,33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Nós podemos parafrasear esse texto dizendo assim: busque em primeiro lugar a vontade de Deus. Que a vontade de Deus esteja acima da sua. E todas as coisas, tudo aquilo que você necessita, que é disso que Jesus estava falando anteriormente. Jesus estava ilustrando, dizendo, olhe para as aves do céu. Elas não trabalham, nem fiam, mas Deus as alimenta. Deus supre a sua necessidade de alimento. Depois ele diz, olhe para o lírio do campo, né? Que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu todo como eles. E olha, a flor nasce num dia, no outro dia ela morre, mas Deus tem maior prazer em dar isso aos seus filhos. Quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, Deus, o próprio Deus, é quem toma a frente e diz assim, eu vou cuidar das demais coisas, eu vou cuidar das suas necessidades, sou eu que vou satisfazer a sua necessidade de alimento e a sua necessidade de vestimentas. Isso não é só no plano material, ele está falando de alimento espiritual também e de vestimentas espirituais. Lembre-se
que aquele homem que não estava vestido adequadamente na parábola do banquete do rei, ele foi colocado para fora, porque ele não usou as vestes que o rei deu, vestes brancas, vestes santas que o Senhor tem para nós. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus, deixa Deus conduzir, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar nesta manhã, pedindo isso para o Senhor. A Regiane está dizendo aqui, ó, que a nossa vontade esteja ligada com a vontade do Pai. Amém. Né? Que esta vontade seja tão cheia da vontade de Deus ao ponto de nós entendermos, não, essa é a minha vontade. Por quê? É a vontade de Deus para mim. Tudo que Deus sonhou para você é maior do que você mesmo pode sonhar. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã, nós nos alegramos em Ti, ó Pai, porque o Senhor revela a nós a Tua vontade. O Senhor mostra a todo aquele que deseja conhecer, não apenas para saber, Senhor, por curiosidade, mas por viver. Aqueles que entenderam que o nosso coração é corrupto e nós nos perdemos em nossos próprios desejos e desejaram viver, Senhor, a Sua vontade. O Senhor se revela, o Senhor mostra o caminho, o Senhor não deixa, Senhor, os Teus filhos perdidos, mas o Senhor é a voz que soa no meio da escuridão, nos chamando na direção certa. Senhor, que esta vontade não apenas venha, Senhor, ao nosso conhecimento, mas junto com ela nos dá fé para viver esta vontade. A fé que nos faz nos movermos de acordo com aquilo que ouvimos de Ti. Ó Deus, que esta fé esteja em nosso coração e possamos viver uma vida de fé, uma vida que se alinhe à Sua vontade, ao Seu desejo, ainda, Senhor, que pareça loucura, ainda que nós não compreendemos plenamente a Sua vontade, mas por fé, por confiança em Ti, nós possamos avançar na direção certa, Senhor. Porque a nossa carne, o nosso eu, ó Deus, o nosso intelecto, Senhor, vai desejar tomar outros caminhos, seguir em outras direções. Ó Deus, mas nós queremos confiar em Ti, Pai. Dai-nos um coração que confia, um coração que responde a esse amor, um coração que sabe, ó Pai, que a Sua vontade é maior, ela é soberana e ela nos leva a um final muito melhor do que podemos sonhar. E esta vontade nós queremos, Senhor, para nós. Ó Deus, em resposta a este amor, nós queremos viver isso, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, amar a Deus é viver a sua vontade. Amar a Deus é responder a este amor. Amar a Deus é desejar a sua vontade, desejar viver a sua vontade. E existe uma promessa maravilhosa para aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a sua vontade. Amar a Deus não é só cantar hinos para Ele, não é só declarar que o ama. Amar a Deus é viver a sua vontade. Jesus disse assim, olha, aquele que me ama, ele cumpre os meus mandamentos. E sabe o que está reservado para aqueles que amam a Deus? E olha só, presta atenção. Amar a Deus tem a ver com obediência, obediência aos mandamentos de Jesus. Se você está amando a Deus, ou seja, se você está alinhando a sua vontade com a vontade de Deus, esta promessa que eu vou ler agora, ela vai ser viva em sua vida. Romanos 8:28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que fazem a sua vontade, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então esta promessa é para você que ama a Deus, você que busca a vontade de Deus. Deus diz, todas as coisas vão cooperar, vão agir em seu benefício para um fim que Deus realmente preparou para nós. Todas as coisas vão se alinhar para que a sua vida seja uma vida vitoriosa em Deus. Deus te abençoe, um excelente dia para você, uma semana poderosa na presença desse Deus. Fique na paz.